Abra comigo 1 Reis, capítulo 19, por favor. Verso 9. Primeira Reis, capítulo 19, verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Até aqui a nossa leitura. Deus fale ao seu coração. Abra o seu coração e a sua mente para receber esta semente preciosa da palavra de Deus. Amém? Bom, queridos, nós estamos vendo na Bíblia ocasiões que Deus abordou os seus servos, não com ordens, imposições, repreensões, mas com perguntas. E as perguntas de Deus sempre têm um propósito. Sempre. Nos fazer refletir. Nos fazer o quê? Refletir. Nos fazer mergulhar em nós mesmos e avaliar se aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida é realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos vendo que quando Deus faz uma pergunta, Ele não está querendo exatamente respostas, porque a resposta Ele já tem. Ele já sabe tudo, Ele é Deus. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Antes dos nossos pensamentos serem pensados, Deus já conhece todos os nossos pensamentos. Enfim, Ele é Deus. Ele é Deus. Quando Deus nos faz perguntas, então Ele quer nos fazer refletir, pensar e questionar os nossos próprios conceitos, decisões, valores, atitudes. Porque, meus irmãos, com muita facilidade nós saímos dos caminhos que Ele tem para nós. É muito fácil a gente desviar. A gente sair dos caminhos que Deus traçou para a nossa vida. Às vezes, são desvios radicais. Outras vezes, são desvios sutis. Mas que, se nós não voltarmos à vontade perfeita de Deus, com o passar do tempo, nós vamos estar tão distantes, irmãos. Mas tão distantes que nós não encontraremos mais o caminho de volta. Certa vez, Deus falou, através do profeta Oséias, para a nação de Israel, dizendo: os caminhos que vocês percorrem não lhes permitem voltar para o seu Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os caminhos que nós estamos percorrendo, porque há caminhos que não há mais retorno. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Amém? Mas enfim, hoje nós vamos falar da história bem conhecida do profeta Elias. Qual é o personagem de hoje? Elias, profeta Elias. Para você conhecer aqui um pouquinho da história, do contexto do que está acontecendo naquilo que nós acabamos de ler. Elias era alguém que tinha muita intimidade com o Senhor.
O próprio texto diz, e ele declara que ele era um homem zeloso. Ele desfrutava de autoridade espiritual tão grande, gente, que abria e fechava os céus literalmente. Assim era Elias. Mas um dia, ao enfrentar muitas oposições, numa guerra espiritual muito grande, ele se viu num momento de estresse, de crise, sobrecarga, e então, desanimado, talvez sentindo que o chamado de Deus para a sua vida fosse um fardo, fosse pesado demais, o texto diz que ele se escondeu numa caverna. Onde é que ele se escondeu? Numa caverna, e aí então Deus lhe perguntou: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui? Esse é o tema de hoje. O que você faz aqui? Esta é a pergunta de Deus para nós nesta manhã. Elias viveu num tempo, meus irmãos, em que os líderes e o povo de Israel haviam abandonado o Senhor e faziam coisas horríveis, coisas abomináveis, adorando outros deuses. Mas como eu mencionei aqui, Elias era um homem zeloso. E ele havia provado do poder de Deus quando, orando diante dos profetas de Baal, fez descer fogo do céu. E meus irmãos, isso foi tão impactante, tão poderoso, tão impactante mesmo, que o povo que estava dividido entre seguir a Deus ou a Baal, finalmente se decidiu pelo Senhor e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Será que a gente pode fazer essa declaração? Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Você crê assim? Que só o Senhor é Deus? Aquela foi uma grande batalha. É verdade. Mas também foi uma grande vitória. Mas o problema é que logo na sequência, Elias recebeu uma notícia ruim. Elias recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel, uma mulher perversa, mulher pervertida de grande influência na nação. E isso foi terrível, foi demais para suas emoções. Elias cai numa depressão, numa tristeza profunda. E a Bíblia diz que ele fugiu, ele buscou um lugar isolado, ele entrou numa caverna, e lá no interior da caverna, triste, abatido, depressivo, desanimado do seu chamado e até mesmo da vida, ele pediu para si a morte. Aqui está a história resumida do trecho que nós acabamos de meditar. Amém? Quero destacar com vocês aqui 3 pontos importantes nessa história. 3 pontos, 3 aspectos para o nosso coração. O primeiro deles fala sobre abandonar o nosso chamado. Abandonando o nosso chamado. Qual é o primeiro ponto? É interessante porque no Novo Testamento, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era normal, como eu e como você. Você enfrenta lutas? Quantos aqui? Deixa eu ver. Crises, dificuldades, dor, tristeza. Tá bom por aí, né? Tá bom por aí. Pensei que era só comigo, mas você também é assim? Pois é, pois é. Elias era um homem assim. Como eu e como você. E quando ele fugiu e se escondeu, Deus foi ao seu encontro. Como é bom, gente, saber que Deus nunca nos abandona nas nossas cavernas. Eu não sei se você está encavernado, mas como é bom saber que Deus não nos rejeita. E a Bíblia diz que com amor eterno o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraiu. Ele jamais vai te abandonar, nunca vai te deixar,
jamais Ele vai abandonar você nas suas cavernas. Gente, ao mesmo tempo em que perseveramos em seguir ao Senhor como instrumentos do sobrenatural e vendo o Senhor fazer coisas extraordinárias através da nossa vida, através das nossas orações, também nós temos uma estrutura humana tão limitada, tão finita, que é frágil, que muitas vezes se cansa, desanima e sente medo. Quantas vezes ficamos com medo? Gente, o fato é que naquele momento, Elias largou o arado no meio do campo. Elias abandonou o seu chamado. Ele largou o arado. O seu chamado, por uma percepção errada, se tornou um fardo para ele, se tornou um fardo muito pesado sobre os seus ombros, e ele decidiu desistir, jogar a toalha. É o que aconteceu aqui. Ele entrou numa caverna e ele disse: eu não quero saber mais de nada. Eu não quero mais saber de nada. Chega. Joguei a toalha. Quantas vezes eu e você fizemos isso? Quantas vezes? Quantas vezes, meus irmãos, quantos de nós, muitas vezes, não entramos nesses lugares escuros, nessas cavernas? Gente, às vezes eu fico pensando, como é triste ver pessoas que eram tão pujantes, tão cheias do Espírito Santo, tão entusiasmadas, apaixonadas pela visão, formadoras de discípulos, grandes líderes que inspiraram tanta gente, mas ao passarem por uma crise, por um problema, uma dificuldade, resolveram se encavernar e deixaram o arado de lado. Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente que esteve entre nós. Alguns deles até ocuparam este púlpito. Estavam lá trabalhando, cheios do Espírito, inspirando tanta gente, e por causa de uma crise que viveu, um problema que surgiu, simplesmente deixaram o arado de lado. Algumas dessas pessoas radicalmente abandonaram o Senhor. Abandonaram o Senhor de maneira radical. Chutaram o balde para valer. Talvez haja alguém assim hoje aqui. Talvez. E a pergunta de Deus para você é: o que é que você está fazendo aí? Qual que é a pergunta? O que é que você está fazendo aí? Mas há outros que até permaneceram na casa de Deus. Eles não deixaram de vir aos cultos, de ser crentes, nem deixaram de manter a sua vida dentro de certos critérios de consagração, santidade. Eles apenas deixaram de lado o chamado e os sonhos que Deus havia plantado em seus corações, porque eles permitiram que um ataque externo, que um desânimo interno, que um sentimento ruim, um sentimento de solidão, uma tristeza, uma decepção, os fizessem largar tudo. Quantos e quantos assim? Meus irmãos, o fato é que muitas vezes, como Elias, nós cedemos a esses argumentos da nossa alma e deixamos de lado aquilo que deveria ser o centro da nossa existência. Então deixa eu dizer uma coisa, e que fique muito claro para mim e para você nesta manhã. Você está aqui não para viver a sua vida, mas para viver a vida de Deus. E a vida de Deus se centra no seu chamado, no seu ministério, naquilo que Deus te chamou para fazer. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Hein? Esse é o primeiro aspecto, o primeiro ponto que eu queria deixar para o seu coração. Vamos para o segundo ponto desta mensagem? Deus continua vindo ao nosso encontro. Você pode repetir isso? Vamos lá, irmãos. Mais uma vez, bem forte, queridos. Deus continua vindo ao nosso encontro. Irmãos, quando
por algum motivo, nós deixamos o arado de lado, Deus vem ao nosso encontro. Mas veja bem, Ele não faz isso porque Ele precisa de nós para realizar a sua obra. Não, queridos, Ele é Deus. Deus, na verdade, não precisa da gente. Às vezes a gente fica tentando impressionar Deus com dons e talentos. O que é que impressiona Deus? Deus fica impressionado com dons e talentos, irmãos? Por que Deus não fica impressionado com nossos dons e talentos? Porque foi Ele que concedeu. Tudo foi criado, tudo foi feito por Ele, para o louvor da sua glória. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com estéticas, com aparências, porque Deus não olha o aparente, Deus vai além, Deus olha o coração. Deus não se impressiona com o dinheiro, com recursos humanos, Deus não se impressiona com isso, sabe por quê? Porque Ele disse, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono, Ele é o construtor, Ele é o criador de todas as coisas, e Ele tem a nossa vida em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, e basta uma só palavra dEle, e tudo acontece. Então, Ele não faz isso porque Ele precisa de nós para realizar a sua obra. Não. Se um vaso se quebra em suas mãos, Ele pode fazer outro com outra forma e melhor ainda. Mas quando Deus insiste conosco, é porque Ele sabe que o servir é a maior honra que nós podemos ter. E também porque Ele colocou nas nossas mãos um projeto e coisas importantes que dizem respeito ao seu reino. Aleluia! E porque, meus irmãos, Ele não desiste de nós. Ele não quer nos tirar as oportunidades, mesmo quando nós fraquejamos, quando caímos, quando vacilamos. É por isso que, olhando para esse texto, Deus vem a Elias e o chama para fora da caverna. Primeiro Deus falou com Elias lá dentro, não foi? Foi dentro da caverna. Mas essa conversa não poderia terminar ali, dentro da caverna. Então, queridos, Deus vem até as nossas cavernas, mas Ele não vai se relacionar conosco para sempre dentro delas. É preciso que saiamos das nossas cavernas e nos apresentemos a Ele. Isso é importante. E o texto diz que Elias saiu e muitas manifestações poderosíssimas aconteceram do lado de fora. Você viu o que o texto diz? Houve um vento fortíssimo. Deus estava lá? Não. O texto diz que houve um terremoto. Deus estava lá? Não. O texto diz que houve um fogo. Deus estava lá? Também não. O Senhor não estava nessas coisas, mas o texto diz que soprou uma brisa suave. E Deus estava lá, nessa brisa suave. E Deus veio com uma voz tranquila, gente. Uma voz amorosa. Gente, essa é a imagem que eu tenho de Deus. Ele não entra na sua história pisando, arrombando porta. Mas Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou estar com você. Deus não entra pisando, chutando, esmagando. Não, queridos, não. E naquele momento, Deus não veio, Deus não estava naquele vento forte, Deus não estava naquele terremoto, naquele barulho, naquele fogo, mas Ele soprou uma brisa suave. Uma voz tranquila, uma voz amorosa. E aí, nesta voz amorosa, surge a pergunta no verso 13. O que você está fazendo aqui, Elias? Você consegue visualizar esta voz amorosa? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Era a voz de Deus. O questionamento que Deus estava fazendo ao profeta não era em relação ao lugar que ele escolheu para se esconder. Não, não é isso. Muitas vezes, meus queridos, nós nos colocamos em lugares e em condições que não são os melhores nem os mais adequados para nós.
Quando Deus disse a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Isso tinha a ver com o ministério dele. Tinha a ver com o quê, meus irmãos? Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte: Elias, o que é que você está produzindo dentro dessa caverna? Elias, o que você está acrescentando ao meu reino, vivendo aí escondido, chorando, se lamentando, triste assim? O que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? E Deus mostrou a Elias que do lado de fora havia muitas coisas por acontecer, que estava dependendo do seu posicionamento, da sua decisão de se reerguer do desânimo. Porque, meus irmãos, ainda havia um profeta a ser ungido por Elias, ainda haviam reis esperando sua unção, tinha muita coisa pela frente, que Deus queria fazer através de Elias. Ah, meus queridos, algumas coisas do reino de Deus estavam paralisadas, se assim posso dizer, porque um homem a quem Deus encarregou de uma missão tão importante, havia deixado tudo para trás, e aí o Senhor vem, e ele diz: Elias, o que é que você está fazendo? Hein, Elias? Por que você não está fazendo o que eu lhe mandei fazer, Elias? Deus está falando ao seu coração? Terceiro, anote aí, por favor. Terceiro ponto. Ainda não terminamos o nosso trabalho. Você pode repetir isso? Vamos lá. Ainda não terminamos o nosso trabalho. Meus irmãos, há muitos que, embora estejam há tanto tempo na igreja, às vezes 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ainda, eu digo isso inclusive de pessoas aqui dentro, tá, gente? Não estou voltando o canhão lá para fora, estou falando de gente aqui. Gente que está há muito tempo, muitos anos nessa comunidade. Como a gente diz, velho de casa. Há muitos que, embora estejam aqui há tanto tempo, ainda não viveram tudo que Deus tem para eles, como pessoas que servem e fazem diferença no mundo. E fazem a diferença no mundo. É a essas pessoas que Jesus se dirige nesta manhã e diz: aquele que lança a mão do arado e o abandona não é digno do reino de Deus. Lucas 9,62 foi a declaração de Jesus. Ou seja, meus irmãos, Jesus está dizendo em outras palavras: quem se põe a trabalhar para o Senhor, e todos nós aqui fomos chamados para isso, sim ou não? Todos nós fomos chamados para isso, todos nós. Então, queridos, quem se põe a trabalhar para o Senhor e abandona o trabalho, não está apto para o reino de Deus. Está falando. Porque, queridos, Deus não projetou a igreja como um auditório. Não, queridos. É claro, é óbvio que é muito bom estarmos juntos aqui nesta manhã. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É claro que é bom nós estarmos aqui juntos toda semana, domingo após domingo, nos alimentarmos da palavra, adorarmos a Deus juntos, participarmos dos encontros desta comunidade. Mas eu quero dizer para você que isso não define a igreja. É tudo muito bom, importante, devemos fazer sempre. Mas não é isso que define a igreja. A igreja não acontece só quando ela se junta para participar de um culto, de um evento, de uma conferência, de um congresso, mas ela acontece, meus irmãos, na multidão de discípulos que cumprem o seu chamado, o seu ministério, cada um segundo o dom que Deus lhe confiou. E lembre-se, vou dizer algo muito importante: o nosso chamado não sofre nenhuma pausa. Ah, Ronaldo, estou em stand-by. Como é que está a sua vida, o seu ministério? Stand-by. Estou na pausa. Estou dando um tempo. Gente do céu,
Aonde que está escrito isso, gente? Aonde? Me mostra, por favor. O nosso chamado não sofre nenhuma pausa, porque todo tempo nós somos servos. Todo tempo o reino de Deus se move, especialmente através de mim e de você, através de nós. Aleluia! De maneira que se você não está cumprindo o seu ministério e abandonou o arado, o Senhor vem nesta manhã e faz a você uma pergunta: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você não deveria estar usando a sua energia para tocar em vidas, para interceder, para produzir coisas boas, coisas eternas? Você está gastando todo o seu tempo em solidão, em tristeza, em egoísmo, hein? Você é meu filho, você é meu profeta, o que você está fazendo aqui? Está dizendo o Senhor para você nesta manhã. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, por favor, porque o Senhor está nesta casa, Ele está falando com você. Aleluia! Queridos, o apóstolo Paulo, ele tinha o cuidado de estimular os seus discípulos a nunca recuarem no serviço ao Senhor. Certa vez o apóstolo Paulo falou com o seu filho na fé, Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 6 e 7, e ele diz o seguinte, olha só as palavras do apóstolo Paulo. Por essa razão, Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, mais uma vez, Timóteo, mais uma vez eu quero lembrar que você precisa manter a chama do dom de Deus acesa no seu coração. Preste atenção, Timóteo, essa chama não pode se apagar. Que esta chama não se apague do seu coração. Irmãos, quando nós deixamos de fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer, nós estamos num caminho ruim, num caminho errado. Nós estamos fazendo a coisa errada, nós estamos nos ocupando com aquilo que não acrescenta em nada, não acrescenta créditos à eternidade, gente. Isso é um problema, isso é um perigo, por isso que a pergunta desta manhã, e o Senhor vem a nós dizendo, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Hein? Como eu disse, eu creio que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Você crê na presença do Espírito Santo? O Senhor se faz presente. Ele se faz presente. E onde Ele está, os milagres acontecem. Onde Ele está, a voz dEle, nós podemos ouvir. O Senhor se faz presente, Ele quer transformar você. Ele quer curar você. Ele quer renovar você. Quer transformar a sua vida e fazer algo novo e especial em você e através de você. Você acredita nisso? E o Espírito Santo está falando, eu creio nisso, porque Ele quer trazer de volta aqueles que estão hoje encavernados. Aqueles que cederam à tentação de serem apenas crentes, esquentadores de bancos de igreja. Crentes apenas religiosos. Porque, meus irmãos, o verdadeiro crente em Jesus não pode ser medíocre. Eu vou repetir, o verdadeiro crente em Jesus não pode ser medíocre, tem que ser fiel e mais, frutífero, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, ele declara que nós fomos criados por Deus para as boas obras. Fomos criados por Deus para o quê, irmãos? Para as boas obras. Paulo diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Então, guarde isso no seu coração nesta manhã. Há coisas que estão nos esperando no reino. Há discípulos que só serão formados
quando nós resolvermos repensar a nossa vida. Há reis que serão ungidos a partir do momento em que nós pensarmos bem e dissermos: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada. Deus está buscando frutos na minha vida e eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor porque eu encavernei, mas eu vou mudar a minha atitude. Ah, meus queridos irmãos, e o texto mostra que depois de ouvir a voz mansa e suave do Senhor perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? Agora a perspectiva deste homem, deste profeta, mudou. Ele deixou a caverna e ele saiu para cumprir o seu ministério. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que as coisas que ele fez depois não foram menos importantes do que aquelas que ele já tinha feito antes. Porque foi depois que ele levantou Eliseu. Foi depois, o profeta da porção dobrada, Eliseu, e o preparou para ser ainda melhor do que ele, depois de ter cumprido o seu chamado, o seu ministério. Mas eu pergunto para você nesta manhã: como está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você encavernou, meu irmão? Você está escondido numa caverna? E você acha que a sua vida já não tem mais sentido? Eu quero dizer para você, como eu disse no início, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas e boas notícias. Há boas notícias para você nesta manhã. Tem boa notícia para você nesse dia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus continuará lhe dando sentido à vida. Deus continuará lhe dando sentido à vida. Portanto, não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu chamado. Deus vai mostrar que a sua vida, que o seu trabalho não foram em vão. Embora Elias achava que tudo que ele havia feito foi em vão, ele dizia: será que valeu a pena todo esse meu esforço? Ele dizia: será que valeu a pena todo o meu trabalho? Valeu a pena toda a minha fidelidade ao Senhor? E Deus estava dizendo a ele, Deus dizia: mas Elias, ainda há 7.000 fiéis que não se dobraram a Baal. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Elias, o seu trabalho não foi em vão, o seu trabalho deu frutos. Deu frutos, Elias, a sua mensagem foi aceita, 7.000 se conservaram fiéis a mim por causa do seu trabalho profético, o seu trabalho gerou frutos. Glória a Deus. Quero dizer para vocês que Deus não é injusto e Ele vai te recompensar aqui nesta terra ainda. Você acredita nisso ou não? É a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Esta bênção alcançará a sua vida. Pode ser que ninguém reconheça, que as pessoas não reconheçam, que você não tenha o aplauso dos homens, mas você pode ter a plena convicção de que você terá o aplauso de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O seu trabalho não é vão no Senhor. A recompensa virá. Dá um glória a Deus bem forte aí. E aí Deus disse mais. Deus disse: então Elias, agora levanta-te, come. Disse para ele: porque longa será a tua jornada. Levanta-te, come. Versão Ronaldo, picanha. Levanta-te, Elias, come, porque longa será a tua jornada. Não terminou. Vamos, Elias, levanta-te. Em outras palavras, fique na posição, fique em pé, atento, disposto. Reassuma a sua vida e o seu ministério. E o Senhor está dizendo isso para você também nesta manhã. E Ele está dizendo: coma, Elias. Em outras palavras, alimente-se da palavra de Deus, porque a palavra é alimento. É a palavra que vai trazer segurança a você, que vai mostrar o caminho e a direção, porque a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, Elias, coma, alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra todo dia. Quer ouvir a voz de Deus todos os dias? Quem quer ouvir a voz de Deus todo dia?
Abra a Bíblia todo dia e leia, porque Deus vai falar com você. Glória a Deus. E o Senhor disse mais: levanta-te, coma, porque longa será a tua jornada. Em outras palavras, Elias, eu tenho muita coisa a fazer em você, e através de você, eu tenho muitos desafios para a sua vida. E o Senhor está falando para você também nesta manhã a mesma coisa. Deus dará um novo sentido para a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Olha que boa notícia. O que é que você precisa fazer nesta manhã? Colocar a sua vida diante de Deus e refletir. Eu falei para vocês que esta série de mensagens é uma série de reflexão. Reflita. A pergunta é: o que você está fazendo aqui? Qual é a pergunta? Quem sabe, essa pergunta hoje pode te levar de volta ao lugar que você não deveria ter deixado. Quem sabe? Posicione-se hoje, agora, diante do Senhor. Se você abandonou o arado, se você entrou numa caverna, se você se distanciou do seu chamado, seja deixando a igreja, seja se escondendo dentro da igreja, arrependa-se hoje, arrependa-se disso agora e assuma uma outra posição diante de Deus. Levanta-te. Levanta-te. Quero encerrar essa mensagem com vocês. Que o Espírito Santo ecoe essa pergunta no seu coração nesta manhã. E que a partir desta reflexão, você tome as posições importantes e necessárias na sua vida. Porque hoje o Senhor está perguntando a você: o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo? Por que o arado está abandonado, largado no campo? Por que você encavernou por causa de problemas, de lutas, de dificuldades, de crises, por decepções com as pessoas, por amargura, desânimo, tristeza? Responda ao Senhor. Fala com Ele. Busque a face do Senhor. Ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a sua voz. E você pode dizer a Ele esta oração. Coloque as mãos sobre o seu coração e repita essa oração bem forte comigo. Senhor, eu estou fraco, doente e distante do Senhor. Eu preciso ser curado. E eu sei que basta uma só palavra do Senhor, e eu serei completamente curado e restaurado. Eu reconheço que o Senhor está aqui, que a tua voz está aqui, e merece uma resposta e uma atitude da minha parte. E a minha resposta é: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Ouça, meu irmão, minha irmã, ouça a voz suave do Senhor. Seja curado e siga em frente na missão que Deus confiou a você. Ele ainda fará grandes coisas através da sua vida, e o nome dele será glorificado. Receba esta palavra em nome de Jesus.